Porque uma das maiores calamidades do mundo de One Piece tem medo da letra D. Isso não vem de hoje, vem de muito tempo atrás, que revela a história entre Imu e a vontade dos D, que eu vou te explicar nesse vídeo. E aí galera, beleza? A gente sabe que no topo do mundo de One Piece, no centro de Mary Joyce, existe o trono vazio, que é o símbolo de que nenhum rei ou imperador governa o planeta sozinho. Só que a gente também sabe que esse trono é uma mentira, porque ele é ocupado em segredo pelo Imu-sama, que é uma entidade misteriosa que dita os rumos da humanidade há mais de 800 anos. Só que durante a reunião do Rever, a gente viu um dos diálogos mais reveladores de toda a obra, quando o Rei Cobra de Alabasta fala sobre o nome do ancestral dele. O Imu escuta aquele nome e diz que aqueles que carregam a inicial D no nome são os antigos inimigos dele. Aí todo mundo fica sem entender nada aqui, porque uma entidade imortal que comanda a marinha, os Goroseis, os Cavaleiros Sagrados e que tem o poder de apagar ilhas inteiras do mapa na hora, só com um comando, sente medo de uma simples inicial carregada por alguns piratas marinheiros e revolucionários espalhados por todo o mar. Então se prepara, já deixa o seu like, se inscreve no canal porque hoje a gente vai desvendar o segredo do clã dos D e por que o Imu tem tanto medo dessa vontade. Inimigo natural dos deuses. Para entender o medo do Imu, a gente precisa olhar para como o governo mundial tenta controlar a história do planeta. Como a gente sabe, os Tenryubito, os dragões celestiais, se autoproclamam os deuses, e eles se colocam acima de qualquer lei ou moral humana. Só que no submundo e em famílias antigas, tem uma profecia que sempre foi falada em segredo. Como o próprio Corazon revelou pro Law, que em certas regiões, as crianças que fazem pirraça ouvem dos pais delas que, se elas não se comportarem, o D vai vir comê-las. E entre a nobreza, a família D é conhecida por um único título, o inimigo natural dos deuses. E isso faz com que tenha tentativas de apagar esse nome. Então, o governo mundial sabe exatamente o perigo que essa inicial representa, e é por isso que eles passaram séculos tentando esconder essa informação nos registros públicos, digamos assim. É só lembrar, por exemplo, quando a Marinha tentou mudar oficialmente o nome do Rei dos Piratas de Gold Roger para só Gold Roger. Então o governo tenta fazer o mundo acreditar que o D é só mais uma letra qualquer, um sobrenome comum ou até uma coincidência. No caso, eles têm pavor de que a população geral perceba que essas pessoas com o D, mesmo estando em lados completamente opostos da lei, eles compartilham o mesmo sangue, a mesma força de vontade e o mesmo legado de rebeldia. E se o mundo inteiro entender que existe uma linhagem que o único destino é derrubar os falsos deuses, a autoridade de Mary Joyce pode desmoronar. Século Perdido e Rainha Lily. Mas aí vem a pergunta, o que é o clã dos D? Eles são tudo uma família ou não? Galera, a maioria das pistas e teorias aponta que não. O D não é uma raça ou uma única família de sangue, mas sim uma aliança de pessoas que têm o mesmo objetivo. Porque durante o século perdido, há 800 anos atrás, o clã do D era formado por líderes guerreiros e aliados da civilização avançada do Reino Antigo, a mesma civilização de Joy Boy, que acaba sendo ali derrotada pela união dos 20 reis. E a maior prova dessa aliança histórica veio com a revelação que ninguém esperava na Reverie sobre a rainha Nefertari Lily de Alabasta. Nesse caso, a Nefertari Lily era uma das 20 fundadoras originais do governo mundial, só que no último segundo ela se recusou a morar em Mary Joyce e cometeu um suposto erro que espalhou os poliglifes pelo mundo inteiro. E aí veio o Imu, que revelou com muita raiva que o nome completo dela era Nefertari de Lily. Então essa atitude que a Lily teve garantiu que a verdade sobre o século perdido, a localização das armas ancestrais e a existência do reino antigo tivesse sobrevivido durante todo esse tempo, que tudo isso foi gravado em blocos de pedras chamados de poliglifes.
Então ela usou o próprio status dela de nobre para garantir que a vontade dos D continuasse viva durante vários séculos, mesmo que o reino antigo fosse destruído. Do que Imu tem realmente medo? E aqui a gente entra na pergunta de 1 bilhão de berries. O que faz o Imu tremer na base quando vê essa inicial? O que o governo mundial teme não é a força física ou a quantidade de soldados que um portador do D tem. O que o Imu realmente tem medo é o conceito de vontade herdada. Porque pensa comigo, do que os dragões celestiais dependem para estar onde ele está? Eles dependem de títulos, privilégios, a instituição e da marinha para manter o controle do mundo. Só que se você elimina um Tenryubito, o poder daquela estrutura toda diminui um pouco. Mas com o clã D acontece exatamente o oposto. Quando o governo mundial executa alguém com essa inicial, como eles fizeram, por exemplo, Gold Roger com o Português de Ace, a chama da liberdade deles não se apaga. Ela é herdada de forma simbólica por outra pessoa do mundo. Então o corpo dele pode morrer, só que a vontade de resistir a essa tirania renasce em outra geração. E por isso o Imu vive com medo, porque ele sabe que existe uma profecia de alinhamento. O pior pesadelo do Trono Vazio é o momento em que 3 fatores vão se encontrar no mesmo ponto da história. A vontade dos D reencarna em um líder sem discussão, unânime, o despertar da fruta do deus do sol Nika, de Joy Boy, e a ativação das armas ancestrais Poseidon, Pluton e Uranus. E quando essas 3 forças se unirem, a estrutura do mundo, que é mantida em segredo há 800 anos, vai ser completamente destruída, trazendo o chamado amanhecer do mundo. Os D e a guerra final. E aqui tem um detalhe muito genial que o Oda construiu, é que o clã dos D não é feito só de personagens bons, tem a outra face da moeda, tem personagens maus, só que os dois carregam a mesma inicial. De um lado a gente tem o Luffy, que representa esse símbolo da liberdade, do sorriso, da proteção com os mais fracos e a vontade de ser o homem mais livre dos mares. E do outro lado a gente tem o Barba Negra, Marshall de Teach, que representa a ambição imparável, a escuridão, o caos e a ganância. Aqui é como se fosse água e óleo. E sabe qual que é o pesadelo do Imu com esses dois? É que os dois são incontroláveis. Nem o Luffy e nem o Teach vão aceitar se curvar e aceitar o trono vazio. E seja pela liberdade ou pela dominação, qualquer usuário da vontade dos D é um acelerador de destruição para essa falsa paz que o governo mundial construiu. No fim, a vontade dos D é a promessa viva de que o reinado absoluto de Imu é temporário e que a história guardada em segredo vai finalmente vir à tona. Mas fica a pergunta, quem que você acha que vai dar o golpe final no Imu-sama no ápice da guerra final? Vai ser o Luffy com o poder do Gear 5, o Barba Negra, jogando sujo, o Dragon com o exército revolucionário, ou uma união desesperada de todos eles? Deixa aí embaixo, não esquece de clicar no botão de like para eu saber que você gostou desse vídeo e quer mais. Não esquece de clicar em um desses 2 vídeos aí que tá aparecendo na tela para entender mais desse universo de One Piece. Esse é o 7 Mares, se inscreve no canal para não perder nada. Até o próximo vídeo, valeu gente!